continuing this evening considering the glory of Christ's church. Nós continuamos considerando o assunto nesta noite da glória da Igreja de Cristo. We recognized last night from Ephesians chapter 5 that Christ gave himself for the church that he might present it glorious. Nós reconhecemos a partir de Efésios 5 ontem à noite que Jesus se deu por sua igreja, se entregou por ela para poder apresentá-la gloriosa. And we contemplated together Christ's sacrifice and his intercession by which the church is made glorious. E nós contemplamos juntos o sacrifício de Cristo através do qual a igreja se torna gloriosa. Tonight I want to look at a passage that shows us something of the glory of the church in action. Hoje eu gostaria de analisar uma passagem com vocês que nos mostra um pouco dessa glória da igreja em plena ação. It is not a pretty picture that we look at. Não é um quadro bonito que nós vamos olhar. Yet in the midst of the ugliness of the picture, E ainda assim, em meio à feiura desse quadro, the glory of Christ's church can surely be seen. a glória da igreja de Cristo certamente pode ser vista. And I think it shows us something we should keep in mind. E eu creio que esse quadro nos mostra algo que devemos ter em mente. That the glory of Christ's church is not seen so much when everything is going well for it. Que a glória da igreja de Cristo necessariamente não é vista no seu melhor quando tudo corre bem. But its glory is often seen most when it is crushed with the greatest oppression. Mas a glória de Cristo, ela se mostra melhor, digamos assim, mais vivamente quando a igreja está passando por opressão. Around the world today, we have brothers and sisters in Christ who are suffering persecution. Ao redor do globo, nos dias de hoje, nós temos irmãos e irmãs em Cristo que estão passando por perseguição muito séria. And yet the reports that I hear from those places E ainda assim, os relatos que eu recebo desses lugares testify that the church is pure from hypocrisy, dão testemunho de que a igreja é pura com relação à hipocrisia, delivered from the false professors which weaken our congregations, elas estão livres de professores falsos que acabam enfraquecendo as nossas congregações, dependent upon God in a way that those of us in free lands do not know, elas são dependentes do Senhor numa medida que nós em terras livres não conhecemos, and experiencing the joy and glory of the Lord in the midst of dreadful circumstances. e elas estão experimentando a glória e o gozo do Senhor em meio a circunstâncias realmente muito difíceis. I believe we see that in Acts chapter 7, where the stoning to death of Stephen is reported. Eu creio que nós enxergamos isso muito bem em Atos 7, onde nós temos o relato do apedrejamento de Estevão. I'm going to ask that we read verses 38 through 60 of Acts chapter 7, verse 48 through 60. Eu vou pedir que sejam lidos os versículos 48 a 60 de Atos 7. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz,
taparam seus ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Let us bow together as we pray. Vamos curvar as cabeças em oração. Our gracious and merciful God and Father in heaven, Nosso Pai gracioso e misericordioso que está no céu, we bow in thy presence to acknowledge our total dependence upon thee. nós nos curvamos em tua presença, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. For we cannot so much as lift a finger without thine enablement. Porque nós não conseguimos sequer levantar um dedo sem a tua capacitação. And if we are so dependent upon thee in physical matters, E se somos dependentes do Senhor a tal ponto em questões físicas, how much, therefore, for spiritual enablement? quanto mais, Senhor, portanto, em relação à capacitação espiritual. And so we beseech thee that thou wouldst visit us this hour, Então nós te buscamos para que tu nos assistas nesta hora, that we might know thy presence, para que conheçamos a tua presença, thy grace and thy glory, a tua graça e a tua glória, and that Jesus Christ might be honored in our midst. e que Jesus Cristo seja honrado em nosso meio. Help us to these ends, we pray, in Jesus' name. Ajuda-nos, ó Pai, para estes fins, nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. As we look at the 6th chapter of the book of Acts, we are introduced to this man, Stephen. À medida que nós contemplamos o capítulo 6 de Atos, nós somos apresentados a esse homem chamado Estevão. And his character is set before us in very clear terms. E o caráter dele é muito bem delineado para nós. Chapter 6 and verse 5 tells us that he was a man full of faith and of the Holy Ghost. O versículo 5 do capítulo 6 diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. The 8th verse repeats the same thing in different terms. O versículo 8 repete a mesma coisa em outras palavras. He was full of faith and power. Cheio de graça e poder. Verse number 10 tells us that those who were hearing him preach O versículo 10 diz que aqueles que o ouviam pregar were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. And verse 15 would indicate to us that as he spoke, he was as a messenger from God. E o versículo 15 nos dá a ideia que à medida que ele falava, ele tinha a aparência de um mensageiro do Senhor. And yet his ministry was not received by these men. E ainda assim o ministério dele não foi bem recebido por esses homens. For these men were of the same ilk who had crucified Christ. Porque esses homens eram da mesma índole daqueles que haviam crucificado a Cristo. And what they had endeavored to bring to an end by crucifying Christ E aquilo que eles tentaram terminar ao crucificar a Cristo, was now expanding manyfold through the ministry of the apostles. agora estava se expandindo de forma múltipla através do ministério dos apóstolos. That alone is a point for the glory of Christ's church. Isso em si já é um ponto para a glória da Igreja de Cristo. Stephen had preached clearly, and they were convicted by his preaching. Estevão havia pregado cristalinamente e essa pregação trouxe convicção a eles. And so they apprehended Stephen and brought him before the council to be tried. Então eles aprenderam Estevão e o trouxeram perante o sinédrio para ser julgado. In chapter 6 and verse 13, No capítulo 6, versículo 13, they brought two charges against Stephen. eles fizeram duas acusações contra Estevão.
He was speaking blasphemously concerning this holy place. Ele estava falando de forma blasfema contra o lugar santo, And he was speaking blasphemously concerning the law, so they were saying. e também de forma blasfema com relação à lei, pelo menos eles diziam isso. And verse 14 gives us the specific nature of this charge of blasphemy. E o versículo 14 nos descreve em detalhes o que eles consideravam uma fala blasfema. They were saying that Stephen was reporting that Jesus Christ would destroy the temple. Eles estavam dizendo que Jesus Cristo havia dito que Jesus Cristo haveria de destruir o templo. And that Jesus Christ would change the customs of Moses' law. E que ele mudaria os costumes da lei de Moisés. So with these charges leveled against Stephen, chapter 7 gives us his response to them. Então, se essas eram as acusações contra Estevão, o capítulo 7 nos dá a resposta dele, a defesa dele. And in that response, we can identify two major points that he makes. E nessa defesa de Estevão, nós conseguimos identificar dois pontos principais que ele salienta. First, he speaks of God's glory appearing to their fathers. Primeiro, ele fala da glória de Deus aparecendo aos pais deles. And then he speaks of God giving to them the tabernacle. E aí ele fala de Deus concedendo a eles, dando a eles o tabernáculo, Which was eventually replaced by the temple. que acabou sendo substituído com o passar do tempo pelo templo. So the one charge was that Stephen was blaspheming by saying Christ would destroy the temple. Então eles diziam que Estevão estava blasfemando ao dizer que Jesus destruiria o templo. And Stephen addresses that matter. Então Estevão trata dessa questão. The other charge was that Christ was blaspheming, or that Stephen was blaspheming by saying Christ would change Moses' law. E a segunda acusação é que Estevão estaria dizendo que Cristo mudaria a lei de Moisés. And Stephen addressed that by referring to their fathers through whom the law had come at Moses. E Estevão fala a respeito desse assunto mencionando os pais através dos quais a lei havia chegado por meio de Moisés. So in chapter 7, verses 2 through 8, he speaks first of Abraham, their father. Então, no capítulo 7, versículos 2 a 8, ele fala primeiro a respeito de Abraão, o pai deles, Whom God had called and separated from his homeland, a quem Deus havia chamado e separado da sua terra natal, to whom God had given the covenant of Messiah coming through him, a quem Deus havia dado a aliança do Messias vir através dele, and the promise of the land where the temple existed, e a promessa da terra onde o templo já existia, and to whom God had given the covenant of circumcision. e a quem Deus havia dado a aliança da circuncisão. In the 8th verse, he speaks of Isaac, the son of Abraham. No versículo 8 ele fala de Isaque, o filho de Abraão. For he is tracing the history of Israel from Abraham down to his main point of Moses. Porque ele está traçando a história de Israel, do povo, a partir de Abraão até chegar em Moisés, que era o ponto onde ele queria chegar. So he mentions briefly Jacob in the 8th verse, Isaac's son, Então ele cita brevemente Jacó, filho de Isaque, and then mentions Isaac's 12 sons in verse 9, the patriarchs of Israel. então ele menciona também os 12 filhos de Jacó, os patriarcas, no versículo 9. And at that point, he goes into Joseph to make an important point. E a essa altura ele entra na vida de José para fazer um destaque importante. And in verse number 9, he says that Joseph's brothers, moved by envy, sold him into Egypt. Então ele diz no versículo 9 que os patriarcas, os irmãos de José, invejosos, venderam-no para o Egito. They rejected Joseph. Eles rejeitaram José. And yet, verse 10, God delivered Joseph, E ainda assim, no versículo 10, Deus livrou a José. gave him favor in Egypt, Deu-lhe favor no Egito. made him governor over Egypt, Tornou-o governador daquela nação. by which Stephen makes a very clear contrast. Através disso, Estevão está fazendo um contraste muito claro.
the one whom the patriarchs rejected, aquele a quem os patriarcas rejeitaram, God approved and accepted and exalted. Deus aprovou, aceitou e exaltou. And it cannot be missed that Stephen points to envy as their motivation for rejecting him. E ninguém pode deixar de perceber que o motivo para o qual Estevão aponta foi a inveja que eles tinham de José. Known to be the motivation of those who crucified Christ. Também sendo conhecida como a motivação daqueles que crucificaram a Cristo. Stephen then moves further to deal with Moses. Aí Estevão vai um pouquinho adiante para tratar de Moisés. And he makes the same points about Moses that he made about Joseph. E ele faz com relação a Moisés as mesmas colocações que ele fez com relação a José. He recounts how Moses had murdered a man in his effort to protect an Israelite. Ele relembra como Moisés havia morto um egípcio no intuito de proteger um israelita. And how that act for protecting Israel resulted in Moses being rejected by a Jew who had seen him do it. E como esse ato de Moisés resultou na sua rejeição por parte de um judeu que o viu fazer aquilo. In verse number 39, he points out that Israel did not obey Moses. No versículo 39, ele destaca que Israel não obedeceu a Moisés. And yet Stephen continues to assert that God approved of Moses and gave Moses power and ordained him to be a leader of the people. E ainda assim ele continua a asseverar que Deus aprovou a Moisés, lhe concedeu o poder e o colocou como líder do povo. Now you see how Stephen is reviewing the historical precedents of the actions of Israel. Vocês estão vendo como Estevão está revendo os precedentes históricos na história de Israel. God has sent them his own chosen deliverers. Deus enviou os libertadores que lhe aprouve enviar para Israel. Joseph and Moses, José, Moisés, against whom the people have rebelled. contra quem o povo se rebelou. And their rebellion against Moses resulted in them going into idolatry. E a rebelião contra Moisés fez com que eles caíssem na idolatria. As Aaron had made the golden calf for them to worship. Como Arão havia feito o bezerro de ouro para que eles adorassem. Hereby Stephen shows the undeniable pattern of conduct. Através disso, Estevão mostra o padrão inegável de conduta do povo, Which has characterized his own persecutors' forefathers. que caracterizou os pais dos perseguidores dele. But having reviewed the people of Israel's history, he then focuses for just a time on the tabernacle. E depois que ele reviu, através da história, o povo de Israel, como eles se portavam, agora ele entra no assunto tabernáculo. And in verses 44, further through the chapter, he shows how it was given and brought with the people of Israel into the promised land. Então ele diz como o tabernáculo foi dado a Israel e como ele foi trazido com Israel para dentro da terra prometida. And he points out in verse 47 that it was replaced when Solomon built a house for him, or the temple. E no versículo 47 ele destaca que o tabernáculo foi substituído quando Salomão edificou o templo. Now, all that Stephen has said so far is building toward a very powerful and specific application that he will make. Tudo que Estevão disse até aqui está construindo no rumo de uma aplicação muito prática e forte que ele vai fazer. The charges are against him that he is opposed to the law of Moses, the customs of the fathers. A acusação que é feita a ele é que ele estava se pondo contra a lei dos pais, que eles não deveriam mais se portar ou obedecer essa lei. And yet he points out that the men through whom the law was given were not obeyed by their fathers. Mas ele destaca que os homens através de quem a lei foi dada não foram obedecidos pelos pais destes que o acusavam. They have accused him of
being opposed to the temple, that Christ will destroy it. Eles o acusaram de se opor contra o templo, porque Jesus teria dito que haveria de destruí-lo. But having cited Solomon's building the temple, Mas ao citar que Salomão edificou o templo, he then begins his application in verse number 48, ele começa então a sua aplicação no versículo 48, where he says, "The Most High dwelleth not in temples made with hands." onde ele diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. And he quotes the prophet who has stated, God saying, "Heaven is my throne, earth is my footstool." E ele cita o profeta Isaías, que afirmou que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. You see, that temple where the people of Israel were to worship O templo em que o povo deveria adorar had itself become an idol of the people of Israel. havia acabado se tornando um ídolo do povo de Israel. They looked to it with adoration and veneration, Eles olhavam para o templo com adoração, com veneração, while they corrupted it with their own hypocrisy and wickedness. enquanto eles corrompiam esse próprio templo com a sua hipocrisia e com a sua maneira errada de agir. The prophet Malachi had prophesied, O profeta Malaquias já havia profetizado nesse sentido. "The Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple." O Senhor a quem a cultuais virá ao seu templo, Even the messenger of the covenant whom ye delight in, behold, he shall come. mesmo o mensageiro da aliança em que vocês se regozijam, ele virá. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? Mas quem subsistirá no dia da sua vinda? Quem conseguirá permanecer vivo quando ele vier? For he is like a refiner's fire and like a fuller's soap. Porque ele é como o fogo daquele que refina e Fuller's soap. Yeah, the cleaner, the washer, this brother's soap. que ele é como o sabão que lava, digamos assim. What the prophet was saying is that Christ would come to the temple and would cleanse it. O que ele estava dizendo com essas palavras é que Jesus Cristo viria ao templo e Jesus o purificaria. The fact of the matter is, when Christ was crucified, the veil was rent in two. Fato é que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou em dois. The temple's time was past. Havia cessado o tempo de existência do templo. And Stephen's persecutors were the hypocrites that were still trying to prop up their own system. E os perseguidores de Estevão eram os hipócritas que estavam tentando fazer com que esse sistema continuasse na marra, digamos assim. And so the temple is not needed by God. Então o templo não é necessitado da parte de Deus. And Stephen makes that point to his hearers. E Estevão deixa isso claro aos seus ouvintes. He continues in verse 51. Ele continua no versículo 51. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do ye. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Their forefathers' rejection of Moses and of Joseph, and more so of the prophets, A rejeição dos pais deles com relação a José, com relação a Moisés, mas especialmente com relação aos profetas, Stephen points to as the very thing which they are continuing to do. Estevão aponta para isso como sendo exatamente aquilo que eles estão fazendo naquele momento. And their continuation of this reaches its climax in verse 52. E a continuidade do que eles estão fazendo atinge seu clímax no versículo 52, Where Stephen speaks of the just one, onde Jesus fala do justo, of whom they had been the betrayers and murderers. de quem eles haviam sido traidores e assassinos. Recognize how he frames this point. Reconheçam como é que ele elabora esse ponto dele. He says there is only one who is just, Ele diz: só há um justo, and you have murdered him. e vocês o assassinaram.
You're no different from your fathers who have slain the prophets. Vocês não são diferentes dos seus pais que mataram os profetas. The line of religion that you men are continuing A linhagem religiosa que vocês estão continuando has the same values as those who rejected Joseph, tem os mesmos valores daqueles que rejeitaram a José, who disobeyed Moses, que desobedeceram a Moisés and thereby rejected the law that Moses gave. e, portanto, rejeitaram a lei que Moisés deu. You're talking about upholding the customs of Moses? Vocês estão falando sobre manter os costumes que Moisés estipulou? But are functioning in the tradition of those who rejected Moses' laws. Mas vocês estão funcionando dentro da tradição daqueles que rejeitaram a lei. You are stiff-necked, Vocês são duros de serviço. stubborn and rebellious. Vocês são teimosos e rebeldes. The God who sent Joseph and Moses and the prophets O Deus que enviou José, Moisés e os profetas has now sent one infinitely better than they were. enviou agora alguém que é infinitamente melhor do que eles foram. The only one who is just. O único que é justo. And you have slain him. E vocês o mataram. So much for your reverence for the things of Moses. Bem se vê a reverência que vocês têm às coisas de Moisés. So much for your respect of the temple. Bem se vê como vocês realmente respeitam o templo. Well, that was no way to win friends. Não era assim que ele ia ganhar amigos. And those whose hearts were pierced by Stephen's words E aqueles cujos corações foram alfinetados firmemente pelas palavras de Estevão, would now continue to do the very thing Stephen was finding them guilty of doing. continuariam a fazer exatamente aquilo que Estevão deixou claro que eles seriam culpados de fazer como seus pais. And so we read in verse 54 of their extreme rage and anger against Stephen. Então nós lemos no versículo 54 da fúria tremenda de coração deles contra Estevão. They were cut to the heart, it tells us. Diz que eles se enfureciam no seu coração. Now it's interesting at this point to look back at chapter 6 and verse 10. É interessante essa altura voltarmos para o capítulo 6 e vermos o versículo 10. And to recognize that they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. E reconhecer que eles, como auditório ouvinte de Estevão, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. These men will stone Stephen to death. Esses homens estão prestes a apedrejar Estevão até que ele morra. But they will never be able to get away from his words. Mas eles nunca vão conseguir fugir das palavras que Estevão proferiu. And my friends, this is a part of the glory of Christ's church. E meus irmãos, essa é uma parte da glória da Igreja de Cristo. Though members of its body may be cast aside by the rage of the wicked, Embora membros do corpo de Cristo possam ser postos de lado por causa do enfurecimento dos ímpios, yet those who cast them aside can never get away from the words and the wisdom by which they speak. aqueles que os colocam de lado jamais podem fugir das palavras de sabedoria com que esses servos de Deus falam. They may be able to shout down a man, Eles podem até silenciar um homem, but they can never shout down God. mas eles não podem silenciar a Deus. We are weak and disposable. Nós somos fracos, descartáveis. We have this treasure in earthen vessels, Nós temos esse tesouro que é o Evangelho em vasos de barro. and earthen vessels break and crumble. E vasos de barro se quebram facilmente, viram migalhas. But often the breaking and crumbling of those earthen vessels Mas com frequência, justamente o partir desses vasos de barro is in order that the treasure within them might be released by their breaking. é para que o tesouro que está dentro deles seja liberado através desse quebrar dos vasos. And by that release of the treasure, the glory of God, which is his church's glory, is shown.
E através desse liberar do tesouro de Deus, o Evangelho, a glória de Deus é demonstrada claramente. I find it interesting that when Stephen began his response to the charges, Eu acho interessante que quando Estevão começou a sua defesa quanto às acusações que foram feitas, in chapter 7 and verse 2, no capítulo 7, no versículo 2, he begins by saying, "The God of glory appeared to our father Abraham." ele começa dizendo: o Deus da glória apareceu a Abraão. That is the starting point of Stephen's sermon. É o ponto de partida do sermão de Estevão. And in God's gracious and glorious providence, E na graciosa e misericordiosa providência de Deus, that will be the concluding point of Stephen's sermon too. esse vai acabar sendo o ponto de conclusão do sermão de Estevão. As we notice in verse 55, Como nós reparamos no versículo 55, that while the shower of stones is falling upon Stephen's body, que enquanto aquela chuva de pedras recai sobre o corpo de Estevão, he sees the glory of God. ele vê a glória de Deus. And by this we are shown that God will not forsake his people. E isso nos mostra que Deus jamais vai abandonar o seu povo. We are shown that when the opposition to the gospel becomes more and more intense, Nós vemos através disso que quando a oposição ao Evangelho se intensifica mais e mais, the revelation of God's glory to his people becomes more and more generous. a revelação da glória de Deus ao seu povo se torna mais e mais generosa. And so this mob of enraged religious men Então essa turba de homens religiosos enraivecidos, who have rejected in their conduct the law they profess to uphold, que rejeitaram por meio da sua conduta a lei que eles juravam defender, thereby rejecting Moses, através disso rejeitando a Moisés, whose customs they accuse Stephen of destroying, cujos costumes eles acusavam Estevão de estar destruindo. these men drag Stephen out from the place where they have tried him, Esses homens arrancam Estevão do local onde eles o haviam julgado and they begin the fury of stoning him to death. e eles começam com fúria a apedrejá-lo para que ele morra. And yet the very action of their rage against him E a própria ação da raiva deles manifestada contra ele becomes the platform from which the glory of God in his church is made evident. acaba sendo a plataforma através da qual a glória de Deus em sua igreja se manifesta. For you see, dear ones, one of the evidences of God's sovereignty in his church Porque, meus queridos, uma das evidências da soberania de Deus em sua igreja is that he accomplishes his purpose by means of his enemies' attacks. é que ele atinge os seus propósitos através dos ataques dos inimigos. He can promise his people, therefore, Ele, portanto, pode prometer ao seu povo: no weapon that is formed against thee shall prosper. nenhuma arma que for levantada contra vocês prosperará. Christ our King rules in sovereign dominion. Senhor Jesus, o nosso Rei, reina numa soberania, num domínio soberano. He is forever unrivaled and unthreatened. Ele é para todo sempre, sem ter um rival e ninguém que o ameace. And his people, faithful to him, E seu povo, sendo fiel a ele, will know his presence in the den of lions. conhecerá a sua presença na cova dos leões. Will know his presence in the fiery furnace. Conhecerá a sua presença na fornalha ardente. And with Stephen will know his presence beneath the shower of E stones. com Estevão conhecerá a sua presença em meio a uma chuva de pedras. And so we read in verse 55, Então nós lemos no versículo 55. but he, being full of the Holy Ghost. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Recall that is one of the credentials listed for Stephen at the beginning of our passage. Lembrem-se que essa é uma das credenciais que foram dadas a Estevão no início do nosso texto. He looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God.
Ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. What must that have been for this great apostle of truth? O que deve ter sido isso para esse apóstolo tão firme da verdade? He has already fallen into the dust, Ele já havia caído na poeira do chão, where he kneels to petition God for his murderers. quando ele se ajoelha para interceder pelos seus assassinos. The stones are being hurled with hatred and might against his body. As pedras estão sendo atiradas com todo o ódio e com toda a força contra o corpo dele. And he is beholding from earth the glory of God in heaven. E ele, aqui na terra, está contemplando a glória de Deus no céu. This is something of the glory of Christ's church. Isso é uma parte da glória da Igreja de Cristo. That there awaits God's people nothing but glory. Que o que espera aqueles que são do Senhor, que aguarda aqueles que são do Senhor, não é outra coisa senão glória. If Christ delays his coming, Se Cristo tardar a sua vinda, every one of us will leave this world by way of death. todos nós deixaremos esse mundo por meio da morte. If we must leave by death, let us pray that it will be a fast one. Se nós tivermos que abandonar esse mundo por meio da morte, oremos para que seja uma morte rápida. But let us rest in the peace of God, knowing Mas que nós descansemos na paz do Senhor, sabendo that as God's people are on the verge of stepping into eternity, que à medida que o povo de Deus estiver no limiar de entrar na eternidade, it is the glory of God that they behold. é a glória de Deus que eles contemplam. They look to the one who is glorious beyond the brilliance of the sun. Eles olham para aquele cuja glória é mais esplêndida do que o brilho do sol. And Stephen, while being stoned, looks and sees the glory of God. And then verse 55 says he saw Jesus standing on the right hand of God. Então Estevão, fitando os céus, enxerga a glória de Deus, e o texto nos diz que ele viu Jesus que estava à direita de Deus. Some commentators have noted that the scriptures speak of Jesus being seated at the right hand of God. Alguns comentadores citam que Jesus estaria sentado à destra de Deus. But that here he is pictured as standing at the right hand of God. Que normalmente ele é colocado como assentado à direita de Deus, mas aqui ele parece estar em pé à direita de Deus. As if he has arisen in interest and intense observation of his servant. Como se ele tivesse levantado, porque a sua observação do seu servo é intensa e é interessada. The one who bore our griefs and carried our sorrows. Aquele que carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, looks to Stephen in the midst of his suffering. olha para Estevão no meio do sofrimento de Estevão. And Stephen looks to him E Estevão fita os olhos nele and endures in perfect peace. e resiste aquele sofrimento em perfeita paz. The relentless assault of his murderers. Aquele assalto sem misericórdia dos seus perseguidores. But it gets better. Mas a coisa fica melhor, For in verse 50, Stephen spoke. porque no versículo 60, you mean? 56, I'm sorry. No versículo 56, Estevão fala. And he said, Behold, I see the heavens opened, E ele diz: eis que vejo os céus abertos, and the Son of Man standing on the right hand of God. e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Now, this is the very thing that Stephen's murderers would not want to hear. É exatamente isso que os assassinos de Estevão não queriam ouvir. For he has just preached to them Porque ele acaba de pregar a eles that the record of their forefathers que o relato histórico com relação aos seus pais is one of rejecting those whom God has approved. é um relato de rejeição àqueles a quem Deus aprovou. And now they are rejecting Stephen. E agora eles estão rejeitando a Estevão.
Yet if he is seeing the heavens open E ainda assim, se ele vê os céus abertos, and is seeing the Son of Man, e ele está contemplando o Filho do Homem, surely that is God's approval. certamente isso é sinal da aprovação de Deus. These men who are destroying him Esses homens que estão destruindo a Estevão are acting in the same character as their forefathers who murdered the prophets. estão agindo com o mesmo tipo de caráter que os seus pais que assassinaram os profetas. And the message they didn't want to hear and for which they are stoning him E a mensagem que eles não queriam ouvir, mensagem pela qual eles estão apedrejando Estevão, is as a result of their own actions being proclaimed even more powerfully and clearly. ela é como resultado da ação deles proclamada com ainda maior clareza para eles. And with an application that they cannot miss. E com uma aplicação que eles não conseguem deixar de perceber. And he is saying, I see the Son of Man, E ele diz, eu vejo o Filho do Homem, whom they would clearly understand to be Jesus Christ. que para eles claramente seria entendido como sendo Jesus Cristo. And the last thing they want to hear E a última coisa que eles querem ouvir, is that Christ, whom their religion has murdered, que Cristo, a quem a religião deles assassinou, is still alive. ainda está vivo. Not only alive, but in heaven. Não apenas vivo, mas no céu. Not only in heaven, but at the right hand of the throne of God. E não apenas no céu, mas à destra do trono de Deus. Place of greatest honor and glory in all the universe. O lugar de maior glória e honra em todo o universo. This is the glory of the church we are seeing. Essa é a glória da igreja que nós estamos contemplando. When in its greatest oppression No meio à maior opressão que ela tem. is by God's Spirit enabled to give the strongest witness. Ela é, pelo Espírito de Deus, capacitada a dar o seu maior e intenso testemunho. So verse number 57, Então, versículo 57. little wonder that they cried out with even louder voice. Não é à toa que eles clamaram em alta voz. And they cast him out of the city. E eles o arremeteram, expulsando-o da cidade. They're going to get rid of him once for all. Eles vão se livrar dele de uma vez por todas. They don't want the crowd gathered around in the city to hear what he's saying. Eles não querem que a multidão se reúna ao redor dele para ouvir a mensagem que ele está pregando. And out of the city they go, laying aside their outer garments so they can throw the stones with all the greater might. E fora da cidade, para fora da cidade, eles o conduzem, se livrando das suas roupas externas, para poderem apedrejá-lo ainda com mais vigor. And they lay those garments down at the feet of a young man named Saul. E eles colocam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, Having no idea at all what role Saul will one day play in the continuation of Stephen's ministry. não tendo a mínima ideia do papel que um dia Saulo virá desempenhar na continuidade do ministério de Estevão. These things cannot be accidents. Coisas assim não podem ser acidentais. Man could not plan such a sequence of events as this. O homem é incapaz de planejar uma sequência de eventos como esse. The evidence of a sovereign God working all things after the counsel of his own will is unmistakable. A evidência de um Deus que efetua todas as coisas segundo o conselho da sua vontade é mais do que clara aqui. There Stephen dies. Aí Estevão morre. He dies praying, Lord Jesus, receive my spirit. Ele ora orando, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. And he's exalted to the presence of the Savior. E ele é exaltado à presença do Salvador. Stephen's gone, Estevão se foi. but they cannot resist the wisdom and the spirit by which he spoke. Mas eles não podem resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. And so long as we are true to the Word of God, E desde que nós sejamos verdadeiros, genuínos para com a palavra de Deus, our hearers will never, ever be able to get away from that message. os que nos ouvem jamais poderão fugir da mensagem que nós pregamos.
A little bit of time passed, Passou-se um pouco de tempo. and this young man named Saul has proven himself to be a brilliant leader. E esse jovem chamado Saulo já se provou como um jovem líder brilhante. And he has received instruction from these same murderous people E ele recebeu instruções desses mesmos homens assassinos to travel to Damascus, where he might arrest and imprison Stephen's colleagues in the gospel. para que ele vá para Damasco e ele aprisione, que ele prenda os colegas de Estevão nessa questão da mensagem pregada. And the light from heaven shines upon Saul, E aí uma luz do céu brilha sobre Saulo, who falls writhing to the ground, blinded by the radiance of the Savior whose glory Stephen has seen. e ele cai cego no chão, cego que se tornou por causa do brilho da glória do Senhor que Estevão vira. And Christ says to Saul, 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 why persecutest thou me? E o Senhor diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? And among Christ's words to Saul are these: E entre as palavras de Jesus proferidas a Saulo está o seguinte: It is hard for thee to kick against the pricks. I'm trying to find the verse here to get the exact verse. Verse 5. 8, 9, 5. Okay. It doesn't say in Portuguese. It just says, Acts 9, 5. why do thou persecute me? And then, who are you? And the answer is, I was Jesus, get up and go. There's no this mention of these words in the Bible. Yeah. O texto em português, estranhamente, não tem essas palavras, mas a ideia é... Na minha Bíblia não tem. Atos 26, 14. Deixa eu pegar uma ajuda em Atos 26, 14. It's not there in Portuguese, I'm sorry. Atos 26, 14 usa a expressão. It uses in 26, 14. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Infelizmente o texto foi omitido em português, de 9:5. Ok. What Christ was saying to Saul O was que this: Cristo estava dizendo a Saulo era o seguinte: It's hard for you to rebel against what you know. é difícil você se rebelar contra aquilo que você sabe. This is an expression that is taken from those who drive cattle. É uma expressão tirada daqueles que conduzem o gado. And as oxen are hooked to a cart that they pull, E à medida que os bois são amarrados ao carro que eles puxam, the one driving the cart will have a sharp stick in his hand. aquele que dirige o carro tem um pedaço de madeira que é bem afiado, With which he can prod the ox to keep it moving. com o qual ele fica cutucando aqueles bois para que eles continuem andando. And if that ox stubbornly kicks back against the prick, E se aquele boi, em rebeldia, dá um coice naquele pedaço de madeira, it will hurt him. ele vai se machucar. It is something he won't want to do very often. Não é uma coisa que ele vai querer fazer com muita frequência. And that is the expression used here to describe Saul's action. E essa é a expressão usada aqui para descrever a ação de Saulo. Saul, it's hard for you to be in rebellion against what you have seen. Saulo, é uma coisa muito ruim você continuar rebelde contra aquilo que você viu. And I believe Christ is referring to what Saul has seen on the day that he watched the coats of those who stoned Stephen. E eu creio que Jesus está se referindo àquilo que Saulo viu quando aqueles que apedrejaram Estevão colocaram as suas vestes aos pés dele.
as a participant in the stoning of Stephen, como quem participou do apedrejamento de Estevão, Saul could not help but hear the dying testimony of Stephen. Saulo não poderia evitar de ouvir o testemunho do Estevão que estava morrendo. And though Saul could resist Stephen, E embora Saulo pudesse resistir a Estevão, he could not resist the wisdom and the spirit by which he spoke. ele não pôde resistir o espírito e a sabedoria com o qual Estevão falava. And those final words of Stephen, I see Jesus standing at the right hand of the throne of God. E aquelas palavras finais de Estevão, eu vejo Jesus em pé à destra do trono de Deus, Combined with the peaceful resignation to death that Stephen demonstrated. e isso aliado àquela paz que Estevão demonstrava, embora estivesse sendo apedrejado, Saul could not forget. Saulo não podia se esquecer disso. He could not get it out of his conscience. Ele não conseguia tirar isso da sua consciência. And as he continued persecuting Christians, E à medida que ele continuou a perseguir os crentes, it was like the ox kicking against the stick. era como se fosse aquele boi que está dando coice naquele pedaço de madeira afiado e que o machuca. And now in the converting confrontation of Saul, E agora, naquela confrontação que trouxe a conversão de Saulo, a gracious God brings this back to him. um Deus gracioso traz isso de volta à mente de Saulo. By which we see that the murder of Stephen Através do que nós vemos que o assassino de Estevão was a seed element in the conversion of Saul. foi o que o Estevão assassinado foi uma semente na conversão de Saulo. The power of the message makes it utterly unstoppable. O poder da mensagem a torna completamente impossível de deter. The effort to stamp it out spreads it. O próprio esforço de deter a mensagem a espalha. This is the glory of which the church is partaker. Essa é a glória da qual a igreja é participante. The glory of a powerful and glorious gospel. A glória de um evangelho poderoso e glorioso. For God's word will not return to him empty. Porque a palavra de Deus não voltará para ele vazia, It will accomplish what he pleases. mas realizará aquilo para qual ele a trouxe. It will prosper in the thing to which he sends it. Ela prosperará para aquilo que ele a destinou. In Stephen's death, the death of the first martyr, E a morte de Estevão, a morte do primeiro mártir, became a time when the glory of God was seen among men. se tornou um momento em que a glória de Deus foi vista pelos homens. And it is the glory of Christ E é a glória de Cristo, that is the glory the church enjoys. que é a glória que a igreja desfruta. Our glory is his glory given to us. A nossa glória é a glória dele dada a nós. And so let us rejoice in victory, Regozijemo-nos, portanto, na vitória, and let us rejoice in what appears to be defeat at times. e nos regozijemos naquilo que aparenta ser derrota por vezes. For though they put us aside, Porque embora nos coloquem de lado, they will never resist the wisdom and the spirit by which we speak. eles nunca poderão resistir à sabedoria e o espírito pelo qual falamos. Let us pray. Vamos orar. Our Father and our God, we thank Thee for the victory that is ours forevermore in Jesus Christ. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vitória que é nossa através de Jesus Cristo. And for the glory that His church has in bearing the gospel. E pela glória que a sua igreja possui de ser portadora do Evangelho. And we praise Thee for that triumph shown in Thy saints. E nós te louvamos por esse triunfo demonstrado na vida dos teus santos. And pray that Thou wilt challenge us with the promises of Thy presence. E pedimos que tu nos desafies com as bênçãos da tua presença.
and with the certainty that thou wilt vindicate thy people e a certeza de que tu haverás de vindicar o teu povo and show thyself glorious. e mostrar-te glorioso. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.